Bom dia. Nós vamos conversar hoje com o médico sanitarista José Gomes Temporão. Temporão é pesquisador da Fiocruz e ex-ministro da Saúde no governo Lula. Ministro, o senhor imaginava que o Brasil pudesse viver uma situação de incerteza tão grande em relação às vacinas hoje, depois de um ano de pandemia? Bom, Gilberto, prazer, muito obrigado pelo convite. Nós todos sabíamos, desde fevereiro do ano passado, quando essa doença começa a se espalhar pelo mundo, que a única possibilidade que nós teríamos de enfrentar adequadamente e superar essa situação seria o desenvolvimento de uma ou mais vacinas. E o que nós vimos durante esse tempo, pouco menos de um ano, foi um gigantesco avanço da ciência. A ciência mundial, muito investimento público, muito investimento privado, centenas de grupos de pesquisadores e muita coisa importante aconteceu nesse período. Nós desenvolvemos vacinas com novas plataformas tecnológicas revolucionárias, como são as vacinas de RNA e também como é a vacina da Fundação Oswaldo Cruz, que usa um adenovírus de chimpanzé como veículo, como vetor. Ou seja, a ciência mundial cumpriu o seu papel. E a ciência brasileira se preparou para isso. Onde é que nós falhamos? Por que nós não começamos a vacinar em dezembro? E por que nós estamos nessa situação, nesse momento? Problema crônico que afeta o governo federal desde o início dessa pandemia. Quer dizer, irresponsabilidade, falta de coordenação. O presidente brigou com 2 ministros médicos e nomeou uma pessoa completamente despreparada para a função, que levou um corpo de assessores completamente despreparado, que não conhece a área de saúde, que nunca trabalhou com política social. A postura permanente do presidente de desacreditar a ciência, ir contra todas as evidências, deseducar a população com comportamentos irresponsáveis, falta de planejamento. Nós deveríamos ter começado a negociar com todos os produtores que estavam desenvolvendo vacinas em fase 3 desde maio do ano passado. E, na verdade, nós só negociamos com um produtor, que é a AstraZeneca, Universidade de Oxford, que fez uma parceria, estabeleceu um contrato com a Fundação Oswaldo Cruz. Quer dizer, o volume de vacinas que nós precisamos para proteger a população brasileira num prazo considerado razoável pela saúde pública, que seria vacinar aí mais de 100 milhões de pessoas em 3 meses, não será alcançado. Por quê? Porque nós não conseguimos nos organizar para acessar essas vacinas necessárias nesse volume, porque todas essas vacinas exigem 2 doses. Aí alguém pode perguntar, o Brasil conseguiria vacinar 100 milhões de pessoas em 3 meses? Nós fazemos isso todos os anos. A campanha de vacinação contra a gripe, da influenza, vacina entre 60 e 80 milhões de doses todos os anos em 3 meses no Brasil. Em 2010, nós vacinamos 80 milhões de pessoas contra o H1N1. O Programa Nacional de Imunizações tem uma experiência larguíssima de tecnologia de vacinação em massa. São 40 mil pontos de vacinação em todo o Brasil. Os municípios têm uma experiência muito grande de organizar campanhas de vacinação. Olha o nosso vizinho, a Argentina. A Argentina está vacinando a população com a vacina russa. Concedeu um registro emergencial e está utilizando, já está lá na frente. A população da Argentina tem alguma coisa em torno de 40 milhões de habitantes e eles já têm vacinas para vacinar pelo menos a metade dessa população, da população deles. A verdade é que nós ficamos para trás. Brigas onde deveria ter harmonia, consenso, conversa. Historicamente, o PNI sempre foi liderado pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde, que senta com os produtores, que senta com os estados, que senta com os municípios e constrói a estratégia. O que nós vimos no ano passado foi exatamente o contrário. Brigas, conflitos, disputa,
se a vacina é paulista, se é brasileira, ofensas à China, nosso principal parceiro. E nós estamos vendo a China produz insumos farmacêuticos para o mundo inteiro, é o maior produtor global, a China e a Índia, né? Então, esse acúmulo de equívocos, esse acúmulo de erros, é que nos coloca agora, nesse momento, com a seguinte situação. Nós temos toda a capacidade operacional, a população brasileira é muito sensível e adere com facilidade às campanhas de vacinação, ou seja, nós temos todas as condições de infraestrutura, tecnológicas, organizacionais, para fazer uma grande campanha de vacinação, mas não temos o número adequado de doses para fazermos isso no prazo considerado para ter impacto. O que é ter impacto? Reduzir a transmissão do vírus, reduzir internações e reduzir mortes. Você veja que ontem nós tivemos 1.300 e poucos óbitos. O Brasil está mantendo uma média móvel, na última semana, acima de 1.000 óbitos, né? Já ultrapassamos... Aumentando, né, ministro? Aumentando, e já ultrapassamos 210 mil óbitos. Quer dizer, é dramático. A vacina é a única saída para essa situação. Só que está havendo uma demanda global por vacina. O mundo inteiro está atrás de vacina. E nós não nos preparamos adequadamente, apesar da nossa vantagem comparativa, que é que poucos países têm 2 fábricas de vacinas, mas são 2 fábricas, Gilberto, que dependem de insumos que vêm de fora. Nós deveríamos ter nos preparado para isso. Então, faltou... eu acho que a postura anti-ciência, negacionista e responsável do presidente foi muito importante nesse resultado, né? Porque é um somatório de fatores. E esse clima de hostilidade se expressa dentro da máquina pública, né? Então, enquanto o Fiocruz, através de Bill Manguinhos e o Butantan, trabalharam incrivelmente, numa velocidade incrível, para que tudo pudesse estar pronto, né? O governo federal, a diplomacia brasileira e o presidente jogaram contra o tempo todo. O ministro, na verdade, o presidente disse que quem quisesse vender a vacina é que deveria procurar o governo brasileiro, né? O senhor apontou já a falta de planejamento e até a irresponsabilidade. Mas o que passou exatamente na cabeça do nosso principal governante? Foi realmente o negacionismo? Foi negar a vacina? Porque se houve essa prática confirmada, ele tem que responder por isso, né? Isso está causando mortes e alguém tem que pagar por isso e responder por isso. A postura do presidente, infelizmente, além de ele ter demonstrado com essa frase que não entende nada de economia, né? A lei da oferta e da procura para ele não existe. Daqui a pouco ele vai dizer que a lei da gravidade também não existe, né? Veja, desde o começo ele foi mal assessorado, né? Tem uma linha de médicos incompetentes e irresponsáveis que defendem o tal tratamento precoce, né? O hidroxicloroquina, ivermectina e outros medicamentos, antibióticos, que é uma grande responsabilidade. Eu queria aqui dizer também o seguinte, que infelizmente é vergonhosa a postura do Conselho Federal de Medicina, que vem dando aval para que esses médicos continuem nesse trabalho. Então, venderam para o presidente uma leitura do desenvolvimento dessa doença completamente sem base científica. E ele embarcou radicalmente nisso. Aí uma mistura de aspectos da guerra cultural que ele traz para o governo, que estão muito bem representados em vários ministros, né? O ministro das Relações Exteriores faz parte disso, o Adamares faz parte disso, e vários outros, né? E ele defendeu, se você for analisar as notícias do ano passado, o tempo todo ele defendeu contra o uso de máscara, contra o distanciamento social, contra a vacina, chegou a dizer coisas incríveis como, de repente alguém toma essa vacina e vira jacaré, quer dizer, isso virou motivo de chacota, inclusive de piada no mundo inteiro, né? É uma vergonha que a gente tenha um primeiro mandatário que assuma uma postura como essa, mas ela é criminosa também, porque no limite essa postura induziu a hábitos irresponsáveis, imprudentes. Ora, se as pessoas dizem, o presidente está dizendo que tem um remédio, rapaz, não precisa usar máscara, não precisa fazer distanciamento, toma um remédio que você não vai ficar doente. Isso é induzir as pessoas a um comportamento irresponsável. Então é exatamente, você chamou a atenção, é o conjunto da obra que nos levou a essa situação. Então, mas havendo essa inação, o próprio Conselho Federal
de Medicina não tem se posicionado. O que poderá ser feito adiante quanto a isso? Quer dizer, o presidente agiu dessa maneira, o governo agiu de maneira irresponsável e ninguém vai responder. O que poderá ser feito? Como cobrar a responsabilidade aí por essa atitude? Bom, nós já tivemos várias iniciativas, junto ao Supremo, inclusive, de entidades da área médica, organizações não governamentais, sociedades de especialistas, solicitando, né, exigindo que o Supremo se posicionasse. O Supremo não se posicionou, engavetou, nos respondeu que isso era uma questão técnica, que não iria entrar. Então, o Supremo, o Judiciário lavou as mãos, o Ministério Público se omite. E o Procurador-Geral da República já recebeu inúmeros pedidos de intervir nesse processo e também diz que não é com ele. Então, nós estamos simplesmente entregues a essa situação. Infelizmente, essa é a verdade. Num momento em que as pessoas estão acuadas, que estão com medo, que estão onde manifestações públicas não estão acontecendo, né? A vida hoje está se dando por aqui, nas redes sociais, pela internet, muita gente trabalhando em casa, né? Essa sensação de impotência do cidadão diante do que está acontecendo se alia a uma inoperância e uma omissão do Ministério Público, do Judiciário, que não estão defendendo a vida como é seu dever constitucional. Essa é que é a triste realidade. E no meio da pandemia não dá para pedir ou esperar que o povo vá às ruas também, né? Exatamente. Quer dizer, então, era exatamente o momento dessas estruturas do Estado brasileiro saírem de maneira firme em defesa da vida e em defesa do cidadão. Então, se omitindo de maneira dramática. Correto. E, ministro, não temos nenhum plano nacional de vacinação ainda, né? Que possa ser chamado desse nome, não. Deixa eu falar um pouco sobre isso. O PNI, que tem mais de 45 anos, 1973, quando ele foi criado, ele sempre foi um plano que, através do SUS, né, desempenhou um papel importantíssimo. O Brasil controlou a maior parte das doenças preveníveis por vacinação, paralisia infantil, difteria, tétano, coqueluche, cachumba, tuberculose, hepatite B, meningite, pneumonia, enfim. São três características centrais do PNI. Primeiro, o que eu já falei, que é a liderança nacional. É uma parceria entre governo federal, estados e municípios, onde o governo federal faz o planejamento, dá suporte técnico, dá suporte logístico, suporte financeiro e coordena o trabalho. Nós perdemos essa perna. Segundo, grandes campanhas de comunicação para mobilizar a sociedade, educar, orientar, informar com transparência. Vantagens da vacina, riscos, como fazer, como proceder. Zero. Não temos nada até o momento. Historicamente, quem sempre fez isso foi o governo federal. E terceiro, o PNI sempre trabalhou de mãos dadas com a ciência, com os sanitaristas, os epidemiólogos. Por quê? Porque quem define os critérios de vacinação, que grupos serão vacinados, em que quantidade, com que estratégia, isso é definido pelas sociedades médicas, pelos epidemiólogos, pelos sanitaristas. E isso se rompeu também. Então, o que nós estamos vendo hoje é exatamente esse PNI descaracterizado, que perdeu suas principais potências, né, por omissão, por incompetência do Ministério da Saúde, que hoje está completamente entregue, sem a menor capacidade de fazer essa coordenação. O senhor falou de um plano de comunicação, de informação, e também temos visto, é o contrário. O Ministério da Saúde acabou de divulgar ou colocar a público um aplicativo no qual está orientando médicos a aplicar a cloroquina como solução, quando o mundo inteiro já sabe que não há eficácia. Isso é desinformação, isso é crime também. Exatamente. Foi uma campanha sistemática de desinformação e deseducação, né? Então, no momento em que a orientação é a tríade de ouro, né? Higiene pessoal das mãos, uso universal de máscaras o tempo todo para todo mundo, evitar aglomerações, manter o distanciamento, evitar locais fechados, a não ser em caso de extrema necessidade. Claro, as pessoas têm que trabalhar, têm que viver. Isso tinha que ter sido, desde o começo, orientado, acoplado a uma política econômica
cujo objetivo final fosse salvar vidas. Nós tivemos apenas o benefício dos R$600, graças ao Congresso brasileiro, porque a proposta do governo era R$200 por mês. Conseguimos 600, que agora terminou. É uma grande interrogação. O que vai acontecer? Então, esse conjunto de medidas de saúde pública, enquanto nós desenvolvíamos as vacinas, e como não tínhamos nenhum medicamento, o que o governo faz? Propagandeado principalmente pelo presidente. Olha aqui, tem remédio sim. Não é verdade o que a ciência está dizendo. Veja, uma pessoa, inclusive, limitada do ponto de vista de conhecimento, diz que a ciência não sabe o que diz. Porque tem cientistas, sim, existem cientistas anti-ciência. É complexo, mas é verdade. Né? Então, as pessoas começam a usar isso. Gestores, prefeitos distribuíram, né? Jogou-se dinheiro no lixo. Tudo isso, Gilberto, vai ser apurado. E cabe, inclusive, processos na justiça das famílias que perderam seus entes queridos, enganados por isso. Né? Então, tudo isso vai ser apurado. O Brasil vai ter que passar limpo essa situação, porque foram 210 mil patrícios que perderam a vida. Muitas delas poderiam ter sido poupadas se tivéssemos enfrentado de maneira diferente essa situação. E o que fazer na avaliação do senhor para que esses insumos venham lá da China, para que as duas vacinas possam ser feitas aqui no Brasil, tanto a da AstraZeneca como a Coronavac? O senhor acredita que esses insumos ainda virão, apesar do atraso? Tem que vir, né, ministro? Sim, eles virão. O problema todo é o cronograma, quer dizer. A expectativa era que Butantan e Biomanguinho juntos entregassem ao Ministério da Saúde 30 milhões de doses por mês a partir de março agora. A interrogação é, com esse atraso no cronograma dos princípios ativos, essas duas instituições vão poder manter esse cronograma? Essa é a dúvida. Porque se a gente não conseguir manter esse cronograma, o que nós deveríamos fazer? Primeiro, acelerar as gestões do campo diplomático. Isso é fundamental, usando o parlamento, usando o Itamaraty, usando todos os instrumentos que nós podemos usar. Ontem eu soube que no Congresso houve uma reunião com o ministro das Relações Exteriores, o presidente do Butantan e de Biomanguinhos para discutir exatamente essa situação. Eu acabei de falar com a deputada federal Jandira Fegali, que me atualizou sobre isso. Então, todo mundo garante que os insumos chegarão. O problema é em que prazo, e, portanto, em que prazo as 30 milhões de doses serão entregues ao PNI, porque as 6 milhões de doses que foram liberadas nesse primeiro momento, daqui a pouco terminam. E você precisa manter a população mobilizada. Você não pode fazer um programa com interrupções. Isso desmobiliza, cria problemas operacionais. Né? E a outra medida, que eu acho que já passou da hora de a gente rever a possibilidade de usarmos outras vacinas. Né? A Argentina está usando a vacina russa, a Sputnik, né? Já está vacinando a população. Então nós temos outras vacinas que já concluíram fase 3, que já tem registro ou na Agência Reguladora Europeia ou no FDA americano, que a Anvisa poderia, em caráter excepcional, autorizar o uso no Brasil. E nós poderíamos fazer um esforço de trazer essas vacinas para cá, incorporá-las ao PNI. Acho que são os dois caminhos que nós temos de fazer nesse momento. O governo da Bahia está pedindo autorização, né, para a Sputnik, a vacina russa, né? Sim, exatamente, mas isso depende da Anvisa. A Anvisa, nós temos que fortalecer a Anvisa. Aliás, a Anvisa cumpriu um papel brilhante, né? No domingo passado, quando autorizou o uso das duas vacinas, inclusive a Anvisa publicamente desmascarou o presidente da República, né? Dizendo que, como nós não temos nenhum medicamento para tratar a doença, temos que apostar nas vacinas. Então, a Anvisa honrou a tradição da saúde pública brasileira, mas acho que a Anvisa precisa ser um pouco mais ágil e refletir um pouco sobre por que não, por exemplo, na medida que o FDA e a Agência Europeia concedam registro para uma vacina que cumpriu todos os requisitos de fase 3, essa vacina poderia ser automaticamente autorizada a ser usada no Brasil. E numa situação de dificuldade, a gente ainda está vendo situações como a fábrica de insumos de vacinas lá na Índia que pegou fogo, né? Pois é, quando tudo está complicado, aí parece essa notícia horrível, né? Nós não temos ainda informações se isso afetou, provavelmente não afetou
de maneira importante a capacidade produtiva ou até as doses que já estão prontas, mas de todo modo não é uma notícia boa. E tem um clima internacional, como todo mundo sabe, que a gente só vai sair dessa com vacinas. O que está acontecendo? Os países ricos estão comprando tudo para proteger suas populações, né? E aí, Gilberto, entra uma reflexão importante para o futuro, né? O que ficou exposto de maneira muito clara, tanto no início da pandemia como agora, lembra, no início nós não tínhamos respiradores, não tínhamos testes, não tínhamos equipamento de proteção individual, porque tudo é fabricado na China. Agora a gente não tem um princípio ativo. A pergunta é, por quê? Existe algum impedimento industrial, científico, tecnológico que impeça que a gente aumente a nossa autonomia de produzir aqui? Não, não existe. Nós teremos total condições. Mas para isso você tem que investir pesado em ciência. Você tem que investir pesado em inovação, desenvolvimento científico e tecnológico. E nós temos um governo que está cortando pela metade dos recursos para a ciência brasileira. É um suicídio. Porque essa questão da vacina deixou de ser uma questão de saúde pública, passou a ser uma questão de segurança nacional. Essa é que é a verdade. Então, ampliar a capacidade brasileira de desenvolver e produzir tecnologia em saúde aqui deixa de ser uma questão menor e passa a ser uma das questões centrais para o futuro do SUS. E nós não temos também nem o oxigênio, né? Vimos aquela situação terrível lá no Amazonas e agora começa a faltar oxigênio também no Pará. Essa situação pode até se repetir também em outros estados, pode acabar se ampliando o problema aí no país? Bom, isso expressa o quê? O que aconteceu em Manaus foi um somatório de omissão dos governantes, né? Não sei se você sabe, mas lá em Manaus houve uma passeata de empresários contra o lockout, contra o fechamento. E o governo recuou, né? Então, aglomerações, ninguém usou mais máscara, as festas de fim de ano estão se refletindo agora nesse aumento brutal. E Manaus tem uma questão complexa, você só chega lá de barco ou de avião, né? Então, e ela não tem uma capacidade própria, ela tem uma capacidade limitada de produção de oxigênio de alta concentração, que é usado em medicina, né? Então, isso evidentemente não se aplica a Rio, São Paulo, Minas ou outras capitais que têm uma capacidade de produção muito grande, né? Então, foi uma coisa específica de lá que está se repetindo agora no Pará. Mas isso é resultado de um conjunto de fatores, de aglomerações, falta de compromisso público das autoridades, falta de firmeza, falta de informação, falta de orientação, falta de educação, falta de coragem para dizer, olha, o rei está nu. Não existem tratamentos preventivos nem de uso precoce para essa doença. As pessoas ficam caladas, se omitem e muitos embarcam no discurso irresponsável do presidente. O resultado é esse, infelizmente. O senhor acha que serão necessárias novas medidas de restrição no país, nos grandes centros? Eu não tenho a menor dúvida. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, é uma vergonha. As praias estavam lotadas ontem, não é? Então, veja, é o seguinte, se eu tomo medidas duras, antipopulares, ou que a população resista, né, eu estou pensando no meu capital político e nos meus votos. Então, eu raciocino friamente. Olha, eu ainda tenho a capacidade instalada, então eu ainda posso atender tantas pessoas, vão morrer mais uns tantos e vida que segue, mas eu não me queimo politicamente. Infelizmente, é isso que está acontecendo em muitos lugares. Eu quero fazer até uma exceção aqui. O prefeito de Belo Horizonte mostrou o que é ser um prefeito. No final do ano, ele fechou o comércio, fechou bares, restaurantes, porque ele percebeu que a situação estava chegando a uma situação limite. O que eu vejo no resto do país é um cálculo frio de oferta e de demanda de leitos e a ausência de pulso firme de colocar a situação como ela deve ser enfrentada para a sociedade brasileira. É o que está acontecendo agora. Em Portugal fechou, a Alemanha fechou, a França fechou, a Inglaterra fechou. Aqui, a gente fica assistindo as pessoas morrerem. Tem mais alguma questão importante que o senhor acha necessário frisar e lembrar a toda a sociedade? Eu acho que fica de lição para nós a questão da importância da ciência, a questão da importância do desenvolvimento tecnológico e, principalmente, Gilberto, a questão do SUS. A sociedade brasileira percebeu como é importante para um país como o Brasil, tão desigual, ter um sistema universal que possa atender a todos. O SUS
fez a diferença nesse contexto. E nós temos que sustentá-lo economicamente, politicamente, para que ele se fortaleça e se qualifique. Ok. Eu agradeço demais a atenção do senhor. Espero que voltemos a conversar brevemente sobre este tema de extrema importância e gravidade, e que a situação melhore, que os insumos cheguem para atender a população. Vamos torcer, vamos trabalhar para isso. Muito obrigado pelo convite, um abraço a todos. Muito obrigado, ministro. Um grande abraço, obrigado. Até logo. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.